precisamos demais, saudando os amigos, nos dedicar ao estudo das desigualdades. Porque sendo isso uma das coisas que mais distancia a criatura do Criador e trilhando nós o caminho da religação da criatura ao Criador pela religião, é sim um importantíssimo estudo. Vamos nos dedicar a ele? É o capítulo 9 da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Já tendo estudado a igualdade natural, a desigualdade das aptidões, as desigualdades interiores, agora vamos estudar as desigualdades exteriores, as desigualdades sociais, que também nos revoltam, que também nos indignam, que também desafiam a reflexão de todo aquele que recebe o anúncio de um Pai bom, justo e todo-poderoso. Pois esse Deus bom, justo e todo-poderoso é incompatível com tanta desigualdade social, exceto se nós olharmos a vida, olharmos a desigualdade social à luz da eternidade, à luz das vidas sucessivas, porque a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Com essa visão amplificada, outra perspectiva surge para todos nós. E é essa perspectiva espiritual que nós buscamos hoje, com Allan Kardec e com os grandes espíritos, com os espíritos de luz. Vamos lá? Pergunta 806. Kardec pergunta assim: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? A resposta é não. A desigualdade social não vem da natureza. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. Fantástica essa compreensão. Não temos que naturalizar a existência de ricos e pobres, de pessoas que comem demais diante de outras que comem de menos. Algumas pessoas terem excelentes condições de alimentação, de saúde, de habitação, de vestuário, enquanto outras padecem demais por falta quase que absoluta de tudo isso. Dizem os espíritos, então, que não há por que pregar a conformação com isso, porque essas diferenças não vêm de Deus. Devemos nos conformar apenas com o que é inevitável, com tudo aquilo que depender da nossa postura, da nossa atuação social, modificar. Não há por que nos conformar, precisamos atuar, senão seremos omissos. Olha que coisa interessante. Então, pergunta 806A. Essa desigualdade social desaparecerá um dia? São perguntas essenciais. Vejamos a resposta. Somente as leis de Deus são eternas. Não vem a desigualdade social diminuir pouco a pouco todos os dias? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Há institutos criados pelos homens que geram desigualdade. Como justificar o Instituto da Herança?
É injustificável que algumas pessoas nasçam com tanta riqueza que jamais precisarão trabalhar, ao lado de outras que nascem com tanta pobreza que precisarão trabalhar desde muito cedo e até o fim da vida, quando, mesmo após os seus corpos anunciarem não terem mais condições de trabalhar. É justo isso? É justo que algumas pessoas tenham comida demais, deixem roupa estragar, calçados estragar nos armários, ao lado de outras que simplesmente padecem de frio no inverno, padecem de falta de calçados, de doenças vindas por falta de calçados. Como nos conformar que algumas pessoas, duas pessoas tenham doença e a mais rica tenha acesso a muitos meios de cura e a mais pobre não tenha acesso e morra por causa disso? Ao contrário, precisamos lutar por uma sociedade justa, na qual as diferenças sociais, as únicas que permaneçam, sejam aquelas oriundas do merecimento. Não há merecimento em algumas crianças terem comida do 0 aos 6 anos e outras não terem, prejudicando naquelas que não têm alimentação adequada a própria formação cerebral. Não há justiça nisso, não é obra de Deus. Toda pessoa com algum senso moral, toda pessoa com algum senso ético, precisa aceitar a tarefa de lutar para que haja disponível para todas as crianças os recursos mínimos para poderem, a partir daí, dividirem-se exclusivamente pelo merecimento. Todas as pessoas éticas, morais, cristãs devem mobilizar-se, dedicar-se a que haja na sociedade o cuidado com todos os idosos que já trabalharam, que já tiveram a sua cota principal de dor e que precisam merecer de todos nós o acolhimento, o carinho, o repouso, o cuidado que todos os idosos merecem. E assim os deficientes, e assim os órfãos, assim as viúvas, os viúvos, todos os necessitados precisam, foram colocados para a sociedade como desafios, como mecanismos de expansão do amor. Mesmo aqueles que têm a sua dor oriunda de outras vidas, mesmo aquele que tem a sua dor oriunda nessa vida apenas, inclusive pela sua própria incúria, pela sua própria má vontade, são chamamentos à solidariedade, à compaixão, à misericórdia, individual e coletiva, religiosa e dos governos. Ter essa lucidez é extremamente importante, inclusive porque, por todos os fenômenos previstos por Jesus no fim dos tempos, que são esses tempos que estamos vivendo, ou seja, as doenças, as pestes, como ele chamava, as pandemias, como chamamos nós, as guerras de todos os tempos, os rumores de guerras, que hoje chamamos de terrorismo,
Os falsos cristos e falsos profetas, que deveríamos chamar tranquilamente de estelionatários religiosos. Todas as tragédias previstas por Jesus, os desastres climáticos, os terremotos, as catástrofes naturais, acentuam as divisões, produzem sequelados, produzem empobrecidos, produzem famintos e necessitados. E todos estes são chamamentos à solidariedade, são exercícios para o amor universal. Muito bom compreendermos isso. Terminam os espíritos essa questão 806A. Se a desigualdade social desaparecerá um dia, dizem eles, chegará o dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus, vejamos Jesus nos ensinando a falar e repetir, Pai Nosso, que a grande família dos filhos de Deus não se olhará, os membros da grande família não se olharão mais levando em conta a maior ou menor pureza do sangue, pureza da raça, a maior ou melhor elevação de um sexo sobre o outro. Todos esses absurdos que o preconceito trouxe como meios de opressão da humanidade e pela própria humanidade. Haverá um dia que todos esses absurdos cessarão. Apenas o espírito pode ser mais ou menos puro. Isso não depende da posição social. E o fato de um espírito ser mais puro fará exatamente com que ele repudie qualquer forma de privilégio e use a sua pureza na solidariedade, na compaixão, na misericórdia para com o próximo. Jamais pretensas superioridades resultarão em desigualdade. Ao contrário, sempre as verdadeiras superioridades atuarão para a superação das desigualdades. Por fim, pergunta 807, Kardec pergunta assim: o que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para, em benefício próprio, oprimirem os que lhes são inferiores? Esses merecem condenação, dizem os espíritos. Estude, meu amigo, minha amiga, não apenas como as pessoas à sua volta lidam com aqueles que estão em posição social inferior, mas estude como você trata as pessoas que estão à sua volta que estão em posição social inferior. Porque esses que abusam da sua superioridade social para oprimir os que são inferiores, merecem condenação. É o que a revelação espiritual dos espíritos de luz nos traz. Pobres infelizes, dizem os espíritos a respeito desses que humilham os pobres. Serão também oprimidos e sofrerão em encarnações futuras tudo o que fizeram os outros sofrer. Vejam, amigos, e compreendam a lei da reencarnação. Como já dissemos em encontros anteriores, a encarnação não é o inferno dos espíritas ou dos espiritualistas. A reencarnação, quando traz para outros o sofrimento que eles geraram, não é sequer punição.
É porque, como revelou Jesus, a grande ferramenta de expansão para o amor é colocarmos-nos no lugar dos outros, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. No que, aliás, Jesus coincide com a psicologia que fala da empatia. Como alguns de nós, talvez a maioria de nós, não faça isso por boa vontade, por sensibilidade, por solidariedade, só resta a Deus colocarmos ou colocar a nós mesmos no lugar dos outros, daqueles que oprimiram, que nós oprimimos, pela reencarnação. Só resta a vida fazer com que o rico que oprimiu ao pobre renasça pobre. Assim como o branco que oprimiu ao negro renasça negro, o homem que oprimiu a mulher, estamos vivendo uma tragédia de feminicídios, renasça a mulher. Não como vingança, não como punição, mas para que ele expanda, para que ele se liberte do seu egoísmo que estreita tanto a sua visão de mundo e a sua vida, incorporando e se enriquecendo com o ponto de vista da mulher, do pobre, do negro, do excluído social. Isso faz-nos crescer, faz-nos melhorar, faz-nos aproximar do amor. Veja, meu amigo, minha amiga, se isso faz sentido para você. A desigualdade é um ensinamento de amor por dois motivos. Primeiro, porque chama os desiguais a se completarem mutuamente, a cooperarem, a se solidarizarem e a confraternizarem. E segundo, porque chama aquele que possui mais condições do que aquele, frente àquele que não possui essas mesmas condições, a solidarizar-se, a servir compassivamente, a ajudar, fazendo ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Pense, meu amigo, como Deus é sábio ao trazer as desigualdades e não cruel como tantos pensam. É da incompletude que surge a cooperação, é da incompletude que surge a solidariedade. E ai daqueles que não atenderem a esse chamado. Quem não atender ao chamado da diferença e da desigualdade pela boa vontade, receberá esse mesmo chamado pela imposição, pelo chamamento compulsório da reencarnação. Que assim não seja conosco. Que nós nos abramos agora a toda forma de solidariedade que nos for possível. Dentro da família, entre os amigos, mas também com os desconhecidos e até mesmo, ou muito especialmente, com os inimigos. Porque se usarmos de solidariedade com os nossos inimigos, estaremos nos libertando de algemas, nos libertando de pesos de mágoas e culpas que de outra forma nos aprisionarão por mais muitas vidas. Quem não perdoa, rasteja. Só quem perdoa, voa. E o perdão está longe de ser uma prática labial, verbal. Precisa ser uma prática de serviço, de ajuda, de solidariedade. Muito bom. Abramo-nos todos às lições da vida. Agora saudando o Gugu Souza, que saúda os amigos queridos desses nossos encontros, Marco Aurélio Trindade, que fala de fé, igualdade e amor,
Anne, que traz o seu boa noite aos amigos de estudo e de boa vontade. Enir Cajazeira, Adelaide Dias, Lúcia Galvão, Rosane Bastos. Que essa nossa confraternização nos impulsione a fazermos expandir e brotar em serviço o melhor de nós. Muito bom estar com vocês. Compartilhem esses estímulos para que os seus amigos de internet e da família, seus amigos das relações, ouçam e sintam esse mesmo estímulo de se melhorarem pela compaixão e pela empatia. Que assim seja para todos nós. Um excelente final de noite para todos vocês e até a próxima.